Continuando então com o nosso estudo da resistência elétrica, vamos agora entrar na primeira lei de Ohm. Certo? A partir de então a gente vai trabalhar também de uma forma matemática. E como eu disse antes, lá referente ao resistor ôhmico, por que ele recebe esse nome? Em homenagem a Ohm. E quem é Ohm? Ohm foi um cientista alemão que estudou esse fenômeno, esses elementos, e em homenagem a ele, George Ohm, nós temos aí a lei de Ohm e os resistores ôhmicos também. Certo? E o que é que diz essa lei? Diz o seguinte: esta lei estabelece que a resistência elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial V, ou VAB, como nós vimos, e inversamente proporcional à corrente elétrica. Então, essa lei estabelece uma relação matemática entre esses três elementos. Quais são eles? A diferença de potencial, que é fornecida pela bateria ou pelo elemento gerador do circuito, a corrente elétrica, certo, que percorre o circuito, e o próprio resistor. São três elementos. E como é que a gente relaciona isso matematicamente? Bom, de acordo com o que está escrito aqui, a gente pode escrever da seguinte maneira: R, que é a resistência elétrica, ela é V dividido por I, ou seja, a DDP, ou a tensão elétrica, dividido pela corrente elétrica. Por que tem que escrever dessa maneira? Porque verifica-se que, primeiramente, essa resistência ela é diretamente proporcional à diferença de potencial, não é isso? O que é diretamente proporcional? Quanto maior o valor de R, maior o valor de V e vice-versa. Ou seja, quanto maior for a voltagem que o circuito tiver, maior será a resistência elétrica naquele ponto do circuito. E além disso, é dito aqui que esta resistência é inversamente proporcional à corrente, certo? A corrente I. E o que é inversamente proporcional? Quer dizer que quanto maior o valor da corrente, menor será a resistência. Então, para eu ter uma boa resistência, uma resistência alta, eu tenho que ter um valor pequeno de corrente. Esta, então, é a relação matemática que a gente queria tratar. Vamos agora ver dois exercícios a respeito da primeira lei de Ohm. E nós vamos começar aqui com esse primeiro, que diz o seguinte: um pequeno circuito é formado por um resistor ôhmico. Lembrando aqui que resistor ôhmico significa um resistor de resistência constante e uma bateria de 9 volts. Como a gente pode ver aqui, nós temos aqui então o resistor, certo? E aqui a bateria. Pelo símbolo a gente conhece. Sabendo que a corrente que o percorre é de 3 amperes, qual o valor da resistência do resistor? Primeiramente, tentem fazer aí sozinhos. Depois que vocês conseguirem, voltem aqui para ver o resultado. É simples, certo? Vamos começar tirando os dados então. Diz assim, uma bateria de 9 volts. Então isso aí é a DDP da bateria, que eu vou chamar somente de V. E a corrente elétrica é de 3 amperes, não é isso? Então o valor de I é igual a 3 amperes. Qual o valor da resistência do resistor? Ou seja, qual o valor de R? Bom, quando tratarmos de primeira lei de Ohm, sempre vai aparecer para a gente essas três variáveis, resistência, corrente e voltagem. A gente basta então relacionar com a fórmula da primeira lei de Ohm, que é a seguinte: R é igual a V dividido por I, como a gente viu anteriormente. E quem é o valor de V para a situação, já que ele está querendo saber o resistor aí? O valor é 9. E a corrente? A corrente vale 3. Então, basta dividir 9 por 3. E fazendo isso, a gente sabe que o valor obtido é de 3. Aí é onde vem a unidade de medida. Para a unidade de medida, vamos fazer aqui do lado. Voltagem é dada em volts, mesma letra V. E a corrente elétrica é dada em amperes. Então aqui a gente poderia fazer volt por amperes. Mas em homenagem a Ohm, que foi aquele cientista que a gente viu antes, a gente não escreve volt por amperes. Pode até escrever, não tem problema. Mas a gente utiliza um símbolo grego que parece uma ferradura, que na verdade é a letra grega ômega, certo? Então aqui são 3 ohms. Só que na hora de falar a gente fala ohms. Então essa daqui é a resposta. Então quando vê essa letra grega que parece uma ferradura,
a gente chama de ômega, certo? E aqui no caso da resistência elétrica, de ohms. Vamos entrar ao segundo exercício. Diz assim, ó. USB é a sigla para Universal Serial Bus. Esta sigla se tornou bastante conhecida com a popularização de telefones celulares. Trata-se de uma tecnologia para a conexão de dispositivos com teclados, impressoras, carregadores de celular, dentre outros. Pode-se usar a porta USB de um computador também como uma fonte de energia para ligar componentes eletrônicos, como por exemplo um resistor. O padrão USB 2.0 fornece 5 volts de tensão e até 500 mA de corrente. O menor valor de resistência em ohms, que pode ser ligada de modo seguro em uma porta USB 2.0 é. Aí nós temos aqui algumas opções. Então, nós temos aqui uma questão que envolve a primeira lei de Ohm, só que de uma forma contextualizada, né? Falando aí das portas USB. Vamos pegar os dados da questão e ver o que está pedindo. Primeiramente, ele diz aqui que é fornecido, esse USB, ele pode fornecer para a gente 5 volts de tensão. Lembrando que tensão é a DDP, né? Então, o primeiro dado que aparece aqui para a gente é a tensão, é a DDP, que vale 5 volts. Depois ele fala da corrente elétrica, que nesse caso daqui é de 500 miliamperes. Então a corrente elétrica é de 500 miliamperes, ok? Por fim, ele diz que o menor valor de resistência elétrica em ohms, certo? Lembrando que esse ohms daqui é a letra grega, como a gente viu anteriormente, que pode ser ligado de modo seguro é. Então ele quer saber mais uma vez o valor de R. Então, a mesma forma utilizada antes é a que a gente utiliza aqui, a primeira lei de Ohm, que é qual? V dividido por I. Tem uma pequena diferença em relação à outra, porque nesse caso daqui, ó, nós temos o valor de I em miliamperes. Então o resultado vai precisar passar por uma modificação. Vou fazer aqui embaixo. Mili, essa letra M aqui, ó, ela significa 10 a menos 3. Então, eu escrevo aqui 500 vezes 10 a menos 3 amperes. Ok? Vou subir aqui mais um pouquinho. Bom, aí eu posso deixar assim, ou posso deixar em notação científica, ou posso tirar esse 10 a menos 3. E como é que a gente tira esse 10 a menos 3? 10 a menos 3 significa que você vai voltar 3 casas decimais. Então aqui eu volto 1, 2, 3, ok? Ponho uma vírgula, então vai ficar 0,5 amperes. Este então é o valor de corrente que a gente vai utilizar. Então R será quem? V, que vale 5, dividido por I, que vale 0,5. Então quem é R? R será 5 dividido por 0,5, que vale 10 ohms. Certo? Então aqui a resposta é letra C e está feito o nosso exercício.